acompanhando pelo YouTube. Vamos ver se o som tá chegando. Agora começou? Beleza, fechou. Então tô aqui acompanhando pelo YouTube, para quem quiser acompanhar por lá. Quem quiser ligar para continuar usando o celular, fazendo alguma coisa e continuar rodando o vídeo nessa hora de almoço. E a gente por aqui também. Fala pessoal do Instagram, muito bem-vindos. Salve Felipe. Vou colocar aqui para fixar portfólio para atrair clientes. Esse é o nosso tema da live de hoje. Fixar comentário para a galera que chegar acompanhando depois. Muito bem-vindos, pessoal do YouTube também. E bom, como eu acabei de falar aqui, que eu estava anotando, a gente vai falar hoje sobre como a gente pode estar fazendo portfólios. Fala Wagner, fala Gabs, fala Pedro, fala pessoal, muito bem-vindos. Fala pessoal no YouTube também, muito bem-vindos. A gente vai estar falando sobre como a gente pode criar um portfólio aí que possa realmente impactar e atrair clientes interessados nos seus serviços, seus produtos. Lembrando aqui que a gente está focando, a princípio, principalmente, para a galera da arquitetura, engenharia, design e renderização, o chamado ArcViz, aqueles que trabalham com visualização arquitetônica, beleza? E o que acontece? Tudo que eu vou falar aqui, obviamente, é focado para esse público, mas serve para todos. Todos nós que precisamos trabalhar com portfólio. Então, isso se estende para a galera que faz, sei lá, quem que usa portfólio? Galera de moda, eu acho que usa portfólio, cinema e por aí vai. Toda a parte gráfica expandindo desse universo simplesmente da arquitetura e construção. Beleza? Mas para você que é arquiteto, estudante, estagiário recém-formado, essa live é principalmente para vocês. E bom, por que que é importante a gente fazer um portfólio que crie impacto? Por que que é importante a gente fazer um portfólio que, que seja bonito, que tenha lógica, que tenha um conceito, que tenha uma estratégia por detrás? Então, por que que isso é importante? Alguém aqui já tem suposições, ideias? Pode deixar aqui no comentário, seja no chat, seja para você que está no YouTube, ou se essa live ficar salva, pode comentar lá depois. Por que é tão importante, então, um portfólio? Provavelmente você já sabe, assim, um pouco do básico. Mas exatamente uma oportunidade porque o mercado é cada vez mais exigente. E por que seria um mercado exigente? Por que seria um mercado que é alguém que colocou esse padrão, alguém que colocou esse critério? Na verdade, não. Na verdade, a gente sabe que essa exigência é porque o mercado é competitivo. Cada vez mais pessoas surgem, se formam. Se eu não me engano, são mais de 400 mil pessoas só na área de arquitetura nos últimos anos. E a cada ano já se forma mais 20 mil, 15 mil alunos, por aí vai, se alguém tiver o dado mais certo. Esses foram os últimos que eu vi. E se a gente não tiver profissionalizado, se a gente não tiver especializado, se a gente não tiver um diferencial, a gente fica uma gotícula do mar perdida no oceano, submersa, né? Afinal, quanto é de superfície que existe na Terra, superfície de oceano, e o quanto existe de oceano embaixo da superfície. Então, essa é a nossa luta pela superfície e muito passa pelo portfólio, tá? Então, o portfólio bem feito é a nossa vitrine, é a nossa forma de mostrar o nosso trabalho, nossos potenciais, nossas habilidades, nossos diferenciais para adquirir clientes. E um portfólio impressionante vai aumentar absurdamente a sua chance de ter vendas e de poder cobrar mais pelo seu serviço, que isso talvez seja uma das coisas mais importantes para você mudar de fase na sua vida. Então, o que que a gente não pode fazer no portfólio, né? A gente não pode não ter critérios, não ter padrões, não ter organização, não ter um objetivo. Quando a gente peca nessas questões tanto visuais
Porque aquele que vai nos contratar, seja alguém leigo no assunto, ou seja um profissional, ele já vai estar com o olhar exigindo alguma lógica de habilidade estética a partir da gente. Simplesmente porque é exigido de nós o nosso senso estético, o nosso senso de organização, de logística, de clareza, né, do que é belo, do que é limpo, do que é claro. Então, nesse sentido, galera, é importante a gente não apresentar alguns erros comuns. E que erros comuns são esses que eu já vi várias vezes em pessoas aí que eu tenho ajudado, comentado, feito até análise de portfólio, porque é uma coisa que eu gosto e eu sei o quão importante, o quão é um diferencial ali nessa vida. Falta de padronização de tamanhos de fontes, por exemplo, de título, o título sempre, cada subtítulo tem o mesmo tamanho, mesma fonte, o mesmo padrão, hierarquia. Fala, Caio, mesmo pontos que a gente vai ter, que a gente vai ter negrito, itálico, seguir uma lógica, seguir lógicas de margens, seguir lógicas de tamanhos, de padrões, facilidade na leitura. Outro erro, repetição de imagens, querer encher linguiça e ficar uma coisa totalmente pesada, totalmente embaralhada, poluída, misturar estilos diferentes, não padronizar o estilo do texto. Quando a gente está apresentando vários projetos, a pessoa vai dar uma folhada no seu portfólio. Não espere que a pessoa gaste mais que 5 minutos olhando o seu portfólio. A gente tem que fazer de tudo para facilitar a leitura, a visualização e o envolvimento. Então, o padrão do textos sucintos, essas faltas de padrões é um dos principais pontos, tirando a falta de linguagem, falta de padrão de estilo de imagem, de qualidade de imagem, padrão de resolução, de iluminação. Essas coisas vão quebrando a vontade, o capricho e o apreço pelo seu produto, pelo seu portfólio e a expectativa. Isso porque, mano, você pode ser um cozinheiro, faz comida. Quantas vezes e quem aqui não vai no Instagram dar uma stalkeada num restaurante e você não comeu a comida, você não faz ideia do gosto, você não faz ideia se está sem sal, se está salgado, se está estragado, mas a gente vê a imagem. Então isso se estende além do nosso ramo específico de arquitetura, mas o nosso visual é ainda mais exigido. Então, galera, focar nesse padrão estético é um dos pontos que eu vou passar um pequeno passo a passo para você que segurar e acompanha essa live. Eu recomendo pegar um bloquinho de notas para fazer pelo menos algumas anotações e conferir o seu portfólio se você já tiver. E galera, sei lá, eu dei o exemplo aqui de alguém que é cozinheiro, alguém que tem um restaurante, um arquiteto, um designer, uma pessoa da moda. O nosso feed é um portfólio. E a maioria aqui talvez não se atente tanto no feed, e o feed tem perdido a importância, principalmente quando a gente tá folhando, tá usando a rede social. Mas para quando é algo exigido nesse ramo, ou quando alguém vai stalkear um perfil de um restaurante, que é o nosso exemplo aqui para abstrair um pouco, se não tiver um padrão, uma qualidade, uma lógica, uma facilidade de leitura, fala, Bruno, perde a credibilidade, perde a autoridade, que é um dos gatilhos mentais, é uma coisa que é escondida, mas que passa por nós, passa no nosso fluxo de pensamento, querendo ou não querendo, tá? Então, qual que é o jeito certo? A primeiro, traçar uma estratégia, um objetivo, um foco do que é o alvo, o que você quer conquistar. Eu lembro o que acabou trilhando a minha vida toda, mas o meu primeiro portfólio foi focado em 3D e render, porque era o que eu mais gostava de fazer, é o que eu mais tinha habilidade. E o meu portfólio foi basicamente nisso.
E graças a Deus eu realmente gostava, eu não fiz porque alguém mandou. Todos os meus trabalhos, enquanto eu trabalhei servindo, sendo funcionário de alguém, todos os meus trabalhos foram no ramo de 3D e render, porque o meu portfólio direcionava isso. Então, muito além de procurar uma vaga aleatória, o seu portfólio vai direcionar aquilo que você vai trabalhar na empresa. E algumas das empresas que eu trabalhei estavam procurando simplesmente arquitetos. Só que por verem a minha aptidão, tanto no portfólio quanto no dia a dia, foi trazendo e trazendo essa demanda para mim. Por quê? Por conta do portfólio, por conta das nossas habilidades. Então, alinhe o seu portfólio realmente, valorize as suas habilidades, amplifique, hiperbolize, nem sei se existe essa palavra, os seus potenciais. E nesse sentido, alguns aspectos são importantes. Eu vou listar aqui rapidinho antes da gente ir para o nosso passo a passo. Eu já comentei alguns. Selecione as melhores imagens. Se você tem um projeto sensacional, mas as imagens, o projeto, se você vai mostrar planta, corte, não tão bons, não coloque ele ainda. Trabalhe ele em algum tempo sobrando que você tiver, para você colocar quando realmente estiver bom. Não vale uma ideia sensacional com uma apresentação ruim. Infelizmente, ou felizmente. Mas essa é a verdade, isso é um fato. Então, imagens de boa resolução, com boa iluminação, criar uma narrativa visual, uma lógica visual, especificar aquilo, dar o crédito daquilo que é seu, dar o crédito daquilo que não é seu. Tem muita gente que coloca no seu portfólio trabalhos que fizeram para outras pessoas. Então fala, ó, nisso eu fiz a planta e o orçamento e o acompanhamento de obra. Não coloque como se fosse tudo você. Nesse aqui, eu fiz o render, o 3D e o conceito, mas eu não fiz o executivo. Eu usei isso, isso, isso. Nesse aqui, eu fiz apenas o CAD, eu só fiz apenas o executivo. Né? Coloque, seja sincero, honestidade acima de qualquer coisa, e isso vai mostrar. Porque senão, o tiro pode sair muito pela culatra. Porque você projetou um hospital. Sei lá, você colocou que você fez um hospital inteiro. Aí a pessoa te contrata esperando que você seja um especialista ali no hospital, que ele já fez um hospital, ele tem experiência com isso. Aí você fala, então, na verdade, eu só fiz o orçamento do vaso sanitário. Pô, então não coloca, entendeu? Segue essa lógica. Uma narrativa visual, dar crédito aos autores, às referências e criar uma identidade visual, um padrão estético, tá? E a maioria já vai naturalmente porque está na moda esse minimalismo, né? Mas para portfólio realmente é bom ter, não é para ser minimalista, não é uma obrigação, mas tentar ser claro, simples, sempre tentar enxugar, porque como eu falei, as pessoas não vão dedicar tempo para o nosso portfólio. Elas querem ver, elas precisam ver, mas elas não vão gastar, elas não vão ler. Assim, se você fizer um desafio e escrever uma palavra aleatória, zoada no meio, é possível que você passe uma década com o seu portfólio e ninguém vai ter reparado naquilo. Mas precisa estar tudo escrito, porque vão passar por várias pessoas e cada pessoa pode se assentar a um ponto. Então tem que ter uma lógica e uma facilidade e uma limpeza estética, tá? E vamos agora para o passo a passo que eu separei aqui para vocês, alguns aspectos importantes que não podem ficar de fora. Vou conferir aqui se tem alguma dúvida nos chats, YouTube, para responder depois, Instagram, beleza? Então, eu já comentei alguns desses pontos, então vou passar um pouco mais rápido. Número 1, definir o público-alvo. Eu vou trabalhar com render, eu quero trabalhar com render, eu quero trabalhar com 3D, eu quero trabalhar com executivo. Vai ser isso que vai prumar e vai ter mais dados no seu portfólio. Então, defina o público-alvo, o nicho no mercado. Quem são os seus clientes ideais? Você quer ter clientes de fazer residência? Você quer fazer aquelas mansão de condomínio? Você não vai fazer um portfólio
de reforma de banheiro. Mas, Bruno, eu só tenho reforma de banheiro. Então você vai criar alguns projetos fictícios, alguns conceitos, alguns estudos, algum concurso, alguma coisa. Mas faça o portfólio voltado naquilo que você realmente quer trabalhar. O que que eles procuram? O que eles querem ver? Qual vai ser o seu diferencial nesse meio? Número 2. Escolher uma plataforma ou várias, ou todas as plataformas para hospedar o seu portfólio, tá? Então, o Instagram não tem jeito, precisa ter. Site próprio é extremamente importante, tem sido menosprezado, né, no raciocínio mais iniciante atualmente. Um site próprio é importante. Para você que faz reforma, acompanhamento de obra, é interessante ter um YouTube mostrando todo esse processo. Mas também, um que eu recomendo muito, o Isu, que é um site, você faz um cadastro lá, pode ser pelo Facebook, pelo Google, e você vai colocar um PDF e ele vai ser como se fosse um livro. Você pode até escolher para ele abrir como página, mas basicamente, ao invés de você mandar o PDF para alguém daquele seu portfólio que tem o currículo, etc., você pode hospedar nesse site, mais pessoas podem encontrar por um acaso, e você pode estar enviando esse link. Ou se você estiver buscando algum emprego, alguma coisa, fala de rádio. Ou se você tiver, ao invés de enviar um documento PDF que talvez seja pesado, você hospeda lá e a pessoa folheia simplesmente clicando no link, ficando mais leve. Outro que eu já comentei em alguns vídeos também, que é extremamente legal, importante e prático, e você não fica se preocupando com feed, se tá bonito, se tá organizado, é o Behance, que é uma rede social, entre aspas, da Adobe, que junta todos os designers de todos os ramos, tudo que for relacionado à arte, funciona ali. Lá você também pode colocar em cada projeto que você fizer os softwares que você utilizou, então você pode colocar lá, esse eu usei o Photoshop, o InDesign, o 3D Max, o SketchUp e o Enscape Render. Você coloca tudo que você usou e as pessoas podem procurar pelo seu projeto se elas estiverem procurando por um software específico. Além disso, você consegue contratar pessoas por lá, ser contratado por lá. Então é extremamente legal, super leve e é um link, é um site que você pode estar compartilhando para enviar para alguma prospecção de cliente, para alguém que vai te contratar para fazer o render, você pode mandar o seu portfólio por ali, que é melhor que o Instagram, que ali a resolução vai estar no máximo. A pessoa pode abrir na vertical, na horizontal. Tá organizado o projeto, cada projeto é um álbumzinho. Então, Behance, todo mundo tem que ter, todo mundo que é desse ramo, desse nicho, precisa ter. E, obviamente, um PDFzinho, né? Um PDF leve, tenha pelo menos um. Ou ele pode ser pesado, mas aí cria uma versão um pouco mais comprimida para poder mandar por e-mail, por WhatsApp, uns 10 megabytes, com o seu currículo embutido, provavelmente na página depois da capa, na segunda página. Ponto 3. Selecionar os seus melhores trabalhos que mostrem o seu estilo. Se você teve que fazer um projeto de, de um quarto, de uma casa, que você teve que se moldar completamente, porque o cliente não contratou você pelo estilo, porque você estava iniciando, foi um parente seu e você teve que fazer o que ele quis, porque quem mandou o cliente, ele não estava atrás do seu estilo, esse projeto você não vai colocar. Esse projeto, a menos que você refaça ele num 3D, renderize, para ficar no seu jeito, no seu estilo, no seu gosto, não coloque esse trabalho, esse projeto. Então coloque aquilo que te representa, aquilo que você quer trabalhar daqui para frente. E prefira a qualidade do que a quantidade. O meu primeiro portfólio tinha 90 páginas. Terem noção. Se eu mantivesse esse padrão de todos os meus projetos no portfólio, meu portfólio agora é até umas 500 páginas. Só que não é assim. Então a gente tem que filtrar aquilo que vai nos representar mais, passar pelo filtro. É a melhor qualidade possível,
é o que mais me representa, é o que mais vai gerar impacto, é o que eu mais tenho elemento, é o que eu mais posso falar sobre quando começa alguma entrevista. Não sei se já passaram por isso. Eu passei por algumas que me encontraram no LinkedIn, que era do exterior, inclusive. Eles abriram meu portfólio lá e falaram: me conte sobre esse projeto. Aí, então pegue projetos que você domina, que você tem toda a experiência, toda a qualidade, aquilo que você orgulha, nota 10. Beleza, o que mais? Escolher imagens relevantes para o seu público-alvo neste mercado. Ponto 4, galera. Organizar as imagens em categorias, em projetos. Criar uma lógica que faça sentido. No meu portfólio atual, tem um padrãozinho e todo mundo que vê um portfólio fala: nossa, é tão fácil de ver, é tão gostoso que eu nem reparei que eu passei por tudo, li tudo e já acabou. Por quê? Porque tem uma lógica, uma hierarquia. Por exemplo, no meu, mais ou menos, tem um microtexto, tem uma imagem de capa de cada projeto, com um microtexto falando os softwares que eu utilizei, o que aquilo era, tal, alguns dados, alguns números. Em seguida, o partido do projeto, um mini conceito, um diagramazinho. Do outro lado, alguma imagem técnica, algum 2D, algum corte, alguma planta, algum detalhe e outras imagens. Então sempre tinha esse padrão. A pessoa gastava 2 páginas por projeto, ela já entendia todo o projeto e ela já sabia, quando virasse a próxima página, ela ia ver o partido de um projeto com a imagem total, com o texto de apresentação. Isso facilita a leitura, o fluxo mental da pessoa que está lendo. Tá? Então, organizar é extremamente importante. Criar critérios como tema, cliente, data, localização, o que for importante, conveniente e necessário, não se obrigue. E uma dica, tá? Que não vai tá, não, eu vi que não anotei aqui, então já vou falar. Referências. E qual que é um dos lugares mais fáceis? Porque a gente não tem acesso ao portfólio de todo mundo, né? A gente não está contratando ninguém para sair juntando 10 mil portfólios e bons ainda. Então, onde você pode encontrar portfólios legais? No ISU. Como escreve ISU aqui, ó? ISSUU. Então, se você ir no ISU agora, acho que é .com, você digita lá portfólio, digita portfólio de arquitetura, depois você digita em inglês architecture, portfólio, por aí vai. Vai ter dezenas de gente casca grossa com portfólios sensacionais para você ter de referência, para você puxar o seu de diversos gostos, estilos, monocromáticos, coloridos, mas todos muito bons, tá? Assim, todos não, né? Qualquer um pode postar lá, mas 90% da galera que já tá ligada e usa essa plataforma já é muito bom. Ponto 5, galera. Padronize suas imagens. Cada trabalho, talvez cada render, cada época, cada fase, você fazer uma imagem mais forte, mais colorida, outra meio clarinha, esmaecida. Dê uma encaixada no padrão de todas as imagens para ficar algo mais agradável, para ter uma linguagem. Então, se for o caso, vê se a maioria é clara, alguma que tiver escura, dá uma clareada. Se a maioria está com contraste forte, tem uma que está meio borrada, esmaecida, lavada, aumenta o contraste, a saturação, o brilho, a nitidez, enfim. Utilize o programa de edição que você tiver, o que for mais prático. Tem vários aí, então Photoshop, Lightroom, esses de celular, tem um que é muito bom, que é o Snapseed, recomendo absurdamente para quem não tem Lightroom, Photoshop e não tem craqueado ou não paga por isso. Número 6, a gente já está acabando, hein? Adicionar informações complementares às suas imagens, nem que seja uma legendinha, o nome do projeto, autor, ano, localização, software que você utilizou, e dar crédito para os autores. Eu já tinha falado isso antes, né? Então não estou repetindo, é que eu acabei me adiantando naquela época. Passo 7. Identidade visual padrão estético para o seu portfólio. Pesquise as fontes mais legais, tá? Não precisa ser a Montserrat, que a maioria usa, mas pode ser a Montserrat, mas cria um padrão, uma lógica, hierarquia de tamanhos, de textos,
o título é maior que o subtítulo, que é maior que o corpo, que é maior que a legenda, onde você vai pôr negrito, onde você vai pôr itálico, onde vai ser fino, onde vai ser grosso. Fontes do Google são muito legais, então se você abrir aí na internet Google Fonts, eles, além da Montserrat, eles têm aí umas 50, 60 fontes gratuitas muito boas, que você pode estar testando, se baseando nas referências que você gostou mais lá no ISU, beleza? Pode pesquisar também no Instagram, tem páginas de design que recomendam fontes que são legais e às vezes são gratuitas. Enfim, dá uma pesquisada aí, crie algo com a sua identidade, algo que você tenha orgulho, tá? Padronizar cores, fontes, logotipos, uma coisa legal que se você tiver pique, você pode fazer iconografia, ícones interessantes para deixar a coisa ainda mais visual, menos pesada, com menos leitura, porque a gente sabe, a galera folheia o portfólio, mas ela precisa ver, ela precisa folhear o seu portfólio. Então tudo isso vai agregar valor para você. Outros elementos combinem com o seu trabalho, com o seu nicho, algum devaneio, alguma coisa que não seja exatamente aquilo, mas que mostre que você tem um outro lado, que você tem uma criatividade, alguma coisa da sua visão. Enfim, importante ter personalidade e harmonia visual, caprichar no layout, centralizar as coisas, acertar sempre os espaços, ser crítico com alinhamentos, espaçamentos. Gente, disparado, a melhor plataforma para fazer isso vai ser o InDesign, tá? Mas eu também recomendo e vai dar certo, vai ser bom. O Canva, o Canva funciona. Talvez você é um pouco mais limitado, um pouco mais travado, mas vai funcionar bem se você não tiver o domínio do InDesign ou se você não tiver a assinatura Adobe ou se você não tiver o crack. E outra que é excelente, é muito boa e pouca gente usa. Eu tenho usado muito todas as artes que eu faço, por exemplo, aqui no meu Instagram, no meu feed, eu faço lá porque ela tem é bem fácil de fazer, é tipo Canva, é online, é gratuito, na nuvem, você acessa de qualquer lugar. É o Figma. Vou deixar por escrito aqui também, já tinha falado do ISU, agora o Figma. 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 É tipo um Canva, só que ele tem diversos plugins muito bons, ele tem muita facilidade para fazer coisas que até no Photoshop são difíceis, lá é extremamente fácil, mas mas tem suas limitações. Cada um tem suas limitações, mas caso você não tiver, os principais InDesign, Canva e Figma. Beleza, galera? E para finalizar aqui as dicas e também para finalizar o portfólio, colocar uma chamada para ação no seu portfólio, um link para contato, um QR Code, um número, um WhatsApp, um site, o que for preferir e o que funciona melhor no seu fluxo de captação. Você pode colocar seu número de telefone, um QR Code para acessar suas redes sociais, o seu e-mail, enfim, um link que cai direto no seu WhatsApp, a pessoa já te chama. Dá para fazer diversas estratégias, diversas coisas para estender a experiência do portfólio para continuar o contato até você realmente fechar, para você puxar para conseguir ou eles solicitarem um orçamento, ou vocês conseguirem agendarem uma reunião, ou seguir o seu perfil, mas criar algum tipo de vínculo. Então, dedique algum ponto ali no final para você estender o vínculo além simplesmente do portfólio. Despertar uma curiosidade, provavelmente para a contratação de escritório, agência, empresas, vai ser legal você ter um Instagram, porque um LinkedIn também, mas um Instagram, porque que eu já vi em todos os lugares que eu trabalhei, a pessoa, pelo menos daqueles que eles mais se interessam, a pessoa vai dar uma stalkeada. Ah, vamos ver como é a cara da pessoa, vamos ver o que ele faz da vida, vamos ver se ele é petista, se ele é bolsonarista, se
se ele é branco, se ele é preto, tem dessas, tá? Então, desperte e instigue uma curiosidade para estender o relacionamento além dali. Então, um Instagram, uma rede social, um LinkedIn, um link para que a pessoa clicar e já cair no seu WhatsApp, ou para ela clicar e já cair numa página que ela solicita um orçamento, um forms, uma planilha, uma tabela de preços, algo que estenda o relacionamento. Finalize seu portfólio assim, que vai aumentar muito mais as chances de você criar um relacionamento e aí atrair clientes e fechar contratos. Galera, então passei aqui, eu anotei 8, mas eu acabei passando umas 10 dicas legais aqui, importantíssimas para você. A gente agora está em meia hora de live aproximadamente, tá? Então eu vou deixar isso aqui tudo salvo. Para você que está vendo até aqui, primeiramente meus parabéns, porque isso vai ajudar muito a evoluir o seu processo, a te trazer mais autoridade para você conquistar mais nesse mundo da arquitetura, tá? E para você que estiver interessado, também pode me chamar no direct. Se tiver alguma dúvida, se quiser, Bruno, dá uma olhada, uma comentada aí no meu portfólio, o que você acha, se tem alguma dica. Eu posso dedicar um tempo isso, na medida do possível, estar respondendo vocês. Também acompanhem os treinamentos. Eu estou para lançar um e-book, um livro sobre captação de clientes. Também tem os treinamentos de modelagem, de renderização, tá? Para você fazer tudo com qualidade excelente, ser profissional, poder cobrar bem por isso, aumentar a autoridade na arquitetura, ser valorizado, e tudo isso com as melhores ferramentas da arquitetura, explicado de forma didática, simples, prática, que em poucas semanas todos os alunos já evoluem absurdamente, apesar de não até completarem o curso, eles já mudaram de nível, já mudaram de categoria na qualidade e na velocidade da sua modelagem, com todas as técnicas, hacks e plugins, mas também com as ferramentas certas de renderização em tempo real, onde você em poucos segundos faz imagens gigantes, ultra realistas, que nos softwares convencionais você estaria levando um computador bom 30 minutos até infinitas horas, 5 horas, 10 horas, para fazer alguma imagem ou uma animação. Eu ensino tudo isso para você se profissionalizar e tá faturando aí pelo menos aí captando uns 2 clientes por mês, 5 mil, se dedicando menos de 10 horas, 15 horas no mês inteiro e já está faturando isso. Então você sabe que dá para faturar muito além disso também. Fechou? Então eu fico por aqui. É uma satisfação estar podendo ajudar vocês, estar podendo entregar conteúdo que eu gastei muito tempo para aprender na raça, para descobrir, para esmiuçar, para errar e acertar e saber o que é certo e errado. E tá podendo entregar isso para vocês, para a gente valorizar esse nosso meio, porque tem espaço para todos aqueles que são dedicados e amam aquilo que faz. Fechou? Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus e terça que vem a gente volta com essas aulas ao vivo, mas a gente segue aqui postando conteúdo tanto aqui no Instagram, tanto aqui no YouTube. Então, tchau!